Sob o lema Deus no céu, um imperador na terra, o imperador romano Constantino garantiu a liberdade de culto para os cristãos. O imperador romano Teodósio I, através do Edito de Tessalônica, tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Nesse contexto, havia muitos desafios para a igreja, como a construção de templos e como seriam esses templos, se poderia haver imagens ou não. E sobre isso nós vamos falar hoje. Em 284, o imperador Diocleciano dividiu o império em duas partes, o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Cada parte passou a ser governado por um imperador e por um vice-imperador. O vice determinado para a parte ocidental foi Constâncio, pai de Constantino, e o Oriente ficou com Galério, que perseguiu bastante os cristãos. Em 312, as tropas romanas da Gália e da Bretanha marchavam para Roma com a intenção de derrubar o imperador Maxêncio. Constantino, que estava liderando as tropas, teria recebido uma mensagem divina ao olhar para o céu. Um sinal apareceu em forma de cruz com o escrito: "Com isto vencerás". Depois dessa visão, Constantino sonhou com Cristo, segurando uma cruz e dizendo que ele deveria inserir as duas primeiras letras gregas da palavra Cristo nos escudos das suas tropas, e com isso ele venceria a batalha. Constantino obedece ao sonho e vence as tropas romanas da Bretanha e da Gália. Não há comprovação, pessoal, de que tudo isso tenha acontecido, de que o Constantino realmente sonhou e tal, né? De que essas visões foram reais. Para os historiadores, isso não importa, se foi real ou não. O que importa é que Constantino contou essa história, se converteu ao cristianismo e concedeu liberdade de culto para os cristãos através do Edito de Milão. Alguns historiadores dizem que Constantino viu no cristianismo uma forma de consolidar seu poder que estava em decadência, visto que o cristianismo crescia bastante entre os escravos e até entre os patrícios. Há indícios que membros da família de Constantino tinham se convertido ao cristianismo. Nos anos de perseguições aos cristãos, os romanos mataram e torturaram os convertidos ao cristianismo de diversas formas. Os cultos eram realizados às escondidas, nas catacumbas e nas cavernas, apesar dos cristãos serem martirizados, crucificados e até atirados às feras nas arenas dos circos, a religião só crescia. Posteriormente, com Teodósio I, o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano e os cultos pagãos foram proibidos. Durante o período em que os cristãos foram perseguidos pelos romanos, não havia possibilidade de construir templos. Como dito, as reuniões eram feitas nos subterrâneos das cidades e nas cavernas. Então, não havia experiência na construção de templos. As igrejas cristãs não podiam ser como os templos romanos, senão a população iria confundir e a função dos templos nas duas religiões eram diferentes. No período romano, o interior do templo era apenas um pequeno sacrário que abrigava a estátua de um deus, Júpiter, Marte, Apolo, enfim. As procissões eram todas feitas do lado de fora. A igreja cristã tinha que reservar um espaço para a congregação, que se reunia a fim de assistir à missa. Então, os dois templos eram diferentes, né, como vocês estão vendo. Assim, os cristãos adotaram o tipo de amplos salões de reunião que eram chamados de basílica, que significa pórtico real. Esses edifícios eram usualmente mercados cobertos e recintos para audiências públicas dos tribunais. Consta que a mãe do imperador Constantino, chamada Helena, mandou construir uma dessas basílicas para servir como igreja, e o nome basílica foi oficializado para igrejas desse tipo. A questão de como decorar essas basílicas foi muito complicada, por conta do uso das imagens.
Nesse período, quase todos os cristãos estavam de acordo em não utilizar imagens nas igrejas. O problema é que havia imagens que se pareciam demais com as imagens dos ídolos pagãos, que a Bíblia condena. Colocar uma imagem de Deus ou de algum santo no altar estava fora de questão. A população recém-convertida ao cristianismo poderia achar que uma estátua realmente representava Deus, assim como representava Zeus. Dessa forma, como explicar para a população um Deus uno, onipotente e invisível? E havia um grande problema em tudo isso. A população era analfabeta. Os cristãos tinham objeção a imagens que poderiam lembrar os deuses romanos, mas nem tanto as ilustrações. Os cristãos consideravam as ilustrações úteis para ensinar o povo, principalmente as passagens mais famosas, como a multiplicação dos pães e dos peixes por Jesus, a transformação da água em vinho, os sermões da montanha, o nascimento e a crucificação de Jesus. Olha essa imagem, pessoal, da multiplicação dos pães e dos peixes. Os artistas desse período começaram a representar o básico. O intuito era que o povo batesse o olho e lembrasse da passagem bíblica. Então, eles não ficavam perdendo muito tempo com adornos e detalhes. Essa questão da arte nas igrejas provou-se de imensa importância para toda a Europa, pois levou o Império Romano do Oriente, cuja capital era Bizâncio ou Constantinopla, a recusarem a liderança do Papa Latino. Uma parte era contrária a toda e qualquer imagem de natureza religiosa, e tinha os iconoclastas, né, que eram também destruidores de imagens, e também na Reforma Protestante, né, os reformadores questionaram bastante a utilização das imagens, né? Inclusive havia reformadores que entravam, né, nas igrejas católicas e quebravam, né, as imagens e tal. E isso foi bastante questionado, né? Nesse período, as igrejas evangélicas do Brasil também questionam bastante a utilização das imagens e tal, mas sobre isso nós vamos falar em outros vídeos quando estivermos falando da Reforma Protestante, tá bom? Então é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço a sua gentileza, se você não for inscrito ou inscrita nesse canal, que você se inscreva, por favor. Peço também a sua gentileza para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os seus amigos, publicar nas suas redes sociais. Tudo isso é muito importante, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.